da sinalização. Falou para falar. Danilo, dá a oportunidade a partir de agora, Danilo Barbosa. Obrigado, agradeço, citando o Marcos, a todos que organizaram o evento e pelo convite que me foi formulado. Eu venho aqui e eu tenho um material muito extenso sobre esse projeto da sinalização, não tenho tudo, mas eu colocava uma imagem que vai interessar, né, para esses colegas designers, né? Colocava, tirava, colocava, tirava. Fiz uma apresentação que eu normalmente faço em 1 hora, mas vou tentar ser breve, né, e citar esse. Eu quero agradecer a quem fez esse meme, não fui eu. Esses memes já circulam, né, há muitos anos em Brasília e foi feito com os prismas triangulares da sinalização dos blocos, né? Aí eu aproveitei, se algum design que fez está aqui, eu agradeço, né? Mas eu queria ficar de pé, né? Eu liguei aqui meu cronômetro para tentar me manter dentro do tempo, mas eu venho aqui, gente, não só para apresentar brevemente, né, o trabalho da sinalização de Brasília, né, mas Alguém passa? Aqui não está passando. Agora passou. Ah, aí já pulou. Congelou. Bom, todos conhecem, né, essa foto do cruzamento dos eixos, né, que é bastante simbólico para nós que vivemos em Brasília. Mas eu queria, né, fazer um comentário dessa foto, né, dessa figura que foi citada aqui, né, pela Nicole, né, por outras pessoas, né, a Caetana também citou, né, que nos proporcionou estarmos aqui hoje, né, que é o Juscelino Kubitschek, né, esse brasileiro, né, visionário, né, corajoso, que teve, né, essa grande ideia de trazer, né, a capital para o Planalto Central. E ele aparece aqui, né, ao lado daquele designer de urbanismo de Brasília, né, o nosso conhecido Lúcio Costa. E essa talvez seja a primeira placa de sinalização implantada em Brasília, né? O nosso eixo monumental se chamava, então, Avenida Monumental, né? Depois, essa nomenclatura foi sendo, né, reformulada. Bom, aqui tem um pequeno texto. Eu pediria, por favor, se pudesse apagar essas luzes, que melhora a projeção. Por favor. Bom, esse projeto, eu sou formado pela Universidade de Brasília, né? Cheguei em Brasília em 1968, né? E eu costumo dizer que eu fui recebido aqui de asas abertas. Aprendi em Brasília a amar o N, o S, o L e o W. E aqui eu construí, né, o meu eixo monumental de família. Agradeço a presença da minha esposa, que está junto comigo há 48 anos. Presença da minha nora 01, que me deu 2 netos lindos. Então, esse é o maior presente que eu posso ter em Brasília, né? E aqui constitui, né, quer dizer, consegui fazer o meu eixinho profissional, né, trabalhando, né, desde que me formei em julho de 1973. Né? Eu tenho meu tablet com algumas coisas que eu escrevi, mas eu às vezes não sigo o que eu escrevi.
Esse é meu tablet. Esse projeto, então, nós iniciamos em outubro de 1975. Em janeiro de 75, eu fui contratado como arquiteto da Codeplan, que era a antiga Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central, hoje se chama IPDF. A Codeplan foi responsável por muitos projetos urbanos em convênio com secretarias governamentais. Bebi muito da fonte do IPUC de Curitiba, Instituto de Planejamento, né, Urbano, né, de Curitiba. As minhas saudações aos colegas de Curitiba, aos colegas de Fortaleza, né, que se encontram aqui em Brasília. Eu comecei a dizer que eu quero apresentar o projeto, mas eu quero, sobretudo, lançar um grito de socorro por nossa cidade. A nossa cidade está sofrendo, né, uma poluição visual nunca vista antes. E isso é um crescente em Brasília. Tá? Eu tenho, depois dessa apresentação, né, alguns pequenos exemplos que eu vou pedir para vocês terem paciência depois, né, que, só para exemplificar, né, o que estão fazendo com Brasília patrimônio mundial. Antes de ser cidade de design da Unesco, Brasília é um patrimônio mundial. E nós estamos abandonando esse patrimônio, né, nas mãos de pessoas inescrupulosas que estão acabando com a nossa cidade. Não adianta nada essa nossa Câmara aprovar um PPCUB onde se fala, né, de preservar as escalas de Brasília. Né? Uma das escalas mais bonitas são as escalas visuais de Brasília, né? O que você descortina, né, nos eixos, principalmente, e que estão sendo, né, destruídas dia a dia. Esse apelo eu faço para a ADEGRAF, para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para os urbanistas de Brasília, para o Instituto de Arquitetos do Brasil, mas, principalmente, jogo essa responsabilidade nas mãos do governo do Distrito Federal, aqui representado pela Secretaria de Turismo. Nós começamos, então, esse projeto. Eu fui para a Codeplan em janeiro de 1973. Eu tinha 1 ano e meio de formado e me meti a fazer uma coisa que eu não imaginava o porte do que a gente ia fazer. Em 6 meses, de outubro de 73 a mais ou menos abril de 75, desculpa, abril de 76, nós fizemos um estudo preliminar, que é um caderno com todos os conceitos, a parte técnica. E um detalhe importante, eu tive, né, por parte da diretoria da empresa, autorização para contratar a equipe que eu achasse necessária e compatível com o projeto. Não chegou ninguém para mim e falou: olha, contrate fulano, beltrano, que está precisando de emprego. Eu entrevistei todas as pessoas, nós éramos arquitetos, engenheiros, designers, tinha economista que fazia os nossos estudos econômicos de viabilidade do trabalho, né? Então, ninguém faz um projeto desse sozinho. Eu tive uma equipe, né, realmente extremamente dedicada, né, à consecução desse trabalho. Nós concluímos o projeto no final de 76. Então, o aniversário desse projeto é 1976. Daqui 2 anos, ele vai completar 50 anos. E nós temos muito orgulho
dele ter resistido esse tempo todo, apesar de estar sendo muito mal cuidado. Eu tenho a liberdade de passar para os responsáveis pela fabricação o que eu vejo de coisas erradas. Às vezes corrigem, às vezes não, né? Esses dias mesmo eu constatei uma série de incorreções, passo para eles, vamos ver, nós temos dificuldade de pessoas e por aí vai. Isso era a sinalização em 1975, que existia em Brasília. Esse material é um material, né, que a gente já tentou digitalizar, eram slides, né, quem é da época do slides se lembra, né? Então, às vezes, não tem muita qualidade. Mas a gente fez uma documentação na época do que existia. Então, vocês vejam, né, a diagramação dessas coisas, né? Quer dizer, eram coisas feitas por quem realmente não tinha noção, né, do que estava colocando na cidade. A própria codificação cromática, né? Quer dizer, então, aí surgiram outros elementos, né, com fontes, né, extremamente difíceis de serem percebidas, principalmente à noite, né? Então, não existia nenhuma compatibilidade, né? Isso aqui eu cito como exemplo, né, da época e que hoje acontece de novo. Tá? Infelizmente, acontece. Então, esses eram alguns dos sinais, né, que a gente registrou, né, do que existia em Brasília. Esse aqui era um mapa da superquadra para o motorista se orientar como procurar o bloco. E esse é o estudo preliminar que nós fizemos em 6 meses. E aqui levantamos hipóteses alternativas, mas o principal disso foi a parte conceitual do projeto, né? Nós tivemos, nessa etapa, né, uma consultoria de um escritório de São Paulo, que só conseguimos trabalhar nessa etapa. Depois, começou a entrar em conflito com a equipe, ficou difícil dar continuidade, mas, em termos de estruturação do projeto, né, da parte conceitual, né, foram muito importantes. E aqui tem apenas algumas pranchas, né, só para destacar que nós trabalhamos com todas as cidades do Distrito Federal, né? Nós, na época, sinalizamos todas as cidades que eram chamadas cidades satélites, hoje são as regiões administrativas, né? Então, isso é só para exemplificar um detalhamento do plano piloto, aqui, na época, coletando algumas informações, alguns pontos turísticos, né? E aí começamos, né, a configurar, né, algumas possibilidades, né? Então, esse estudo preliminar trazia algumas alternativas, né, para a gente poder, posteriormente, desenvolver. Esse estudo preliminar, né, nós apresentamos para o Dr. Lúcio Costa, na época, né, que, através da sua filha, Maria Elisa Costa, depois, em Brasília, né, nos fez, né, algumas considerações, e foi importante, né, uma conversa com ela do que nós deixamos no Rio um volume desse estudo preliminar, mas ele estava adoentado, né, e nem conseguimos conversar pessoalmente com ele, mas somente com ela, né? E aí depois ela veio e falou: olha, papai leu o estudo, né, e mandou para você fazer algumas considerações nesse sentido, que vocês estão, né, num bom caminho, né, e ele acredita que vocês vão, né, chegar realmente numa solução, né, que agrade, né, a ele e à cidade, principalmente. Opa! Então, isso aí eram algumas pranchas, né, que a gente apresentou nesse estudo. Ele tinha uns 100 e poucas páginas, né? Uma outra alternativa, né, com a utilização de postes, né? Isso não tinha muito a cara de Brasília, realmente, né? Esse é o que a gente chamava de diagrama das quadras, né?
que nós fizemos um projeto não só para o motorista, mas também pensando, né, no pedestre, né? Quer dizer, nós queríamos fazer uma abordagem, ou fizemos uma abordagem, né, que também privilegiasse o pedestre. Aqui algumas soluções. Você vê, essa solução que a gente chama do diagrama viário, né, tem situações, foi completamente abandonado. Eu, sinceramente, não sei por quê, mas existem muitos locais onde é extremamente importante, principalmente nesses acessos aqui próximo do setor comercial, esse diagrama facilita muito o entendimento, né, da via, né, que o motorista vai ter que tomar. Então, esses são algumas pranchas de desenho. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos uns protótipos de madeira e fomos a campo para testar o dimensionamento disso. Vocês vão observar que as peças, né, começam numa determinada dimensão, à medida que ela entra na escala do comércio local e do superquadro, elas vão se adequando a essa escala, né? Elas não têm a mesma dimensão. Às vezes, né, o usuário tem essa impressão. A mesma peça não é, né? Tem toda uma preocupação, houve toda uma preocupação de ajustarmos, né, todos esses elementos, né, a cada escala da cidade em que ele era implantado, né? Isso é um dos pontos assim bastante que eu gosto de ressaltar, extremamente positivos do projeto. Então, nós fomos a campo e testávamos, inclusive, né, esse aqui, testávamos, inclusive, a questão das películas refletivas, né, como é que elas se comportariam. Para quê? Para definir, né, o melhor alfabeto, melhor legibilidade possível para cada situação. E vocês vão ver, eu vou mostrar aqui. Então, isso eram testes. Lá na frente tem, tá vendo? Tem um prisma de bloco. Isso aqui vocês podem perceber que já estava muito alto, né, para o usuário, né? Então, tudo isso foram referências. Olha lá, o prisma de bloco lá do outro lado. Era uma preocupação, porque as letras de bloco, sempre nas empenas, dificultavam principalmente a leitura, né, do pedestre. Então, ele circulando na superquadra, ele veria esse prisma, né, em várias visuais. Esse prisma tem sempre, na diagonal, 2 prismas de bloco. Semana passada, eu fotografei uma superquadra na Asa Norte, onde os prismas já não eram mais prismas, eram totens, né? Então, isso eu até mandei já questionando, né, quer dizer, quem é o responsável hoje pela sinalização, que é o DRDF, já há uns 10 anos, né, assumiu essa responsabilidade depois da Secretaria de Transporte, né. Tenho aqui a grata satisfação de encontrar, né, a Vera, que, durante algum tempo, administrou, né, com muita eficiência a implantação na cidade, quando era a Secretaria de Transporte. Por outro lado, pegamos vários outros administradores, né, que criaram muito em cima do projeto. Sempre tinha alguém que gostava de inserir, né, a sua informação, a sua referência no projeto. Isso foi um problema muito sério para a gente. Bom, o trabalho foi desenvolvido à época com estudo de custos, né, extremamente apurados, né. Nós usamos suportes em argamassa armada, que é um tipo de concreto, né. A argamassa armada surgiu, né, com esse arquiteto italiano, né, e foi muito desenvolvida no Brasil. E nós temos aqui uma referência assim, top, né, que é o nosso grande arquiteto Lelé, né, com quem nós conversamos muito na época, e ele nos sugeriu fazer um convênio com a Universidade de São Carlos, onde tinha o professor Schill, que foi quem trouxe essa experiência para o Brasil, né? E nós fizemos um convênio com uma fundação, fizemos protótipos, né, com a Universidade de São Carlos, e daí dimensionamos, né, todo o projeto. O custo disso, à época, era muito mais barato do que um custo em estrutura metálica. Isso nos proporcionou implantar em todas as cidades do Distrito Federal.
no início, como foi uma licitação pública, a empresa privada tinha uma estrutura para implantar, transportar esses elementos todos, que eram, né, lógico, mais pesados do que uma peça metálica, né? Depois, com o tempo, o governo assumiu, o governo não tinha estrutura realmente que uma empresa privada tinha, e na década de 90, né, a gente conversaram comigo e o sistema foi todo transformado em metálico, obedecendo todas as dimensões, né, todo o sistema gráfico, né, porque os custos já compensavam, né, trazer isso para um novo tipo de material. Aqui tem alguns exemplos. Essas pranchas, né, eram pranchas todas feitas à mão. Vocês imaginam o que era isso 50 anos atrás, né? E atrás de bibliografia era uma dificuldade muito grande, né? A gente, quando muito, tinha revistas da Universidade de Brasília, da biblioteca, né? Consegui, uma vez, uma pessoa me trouxe um manual em inglês de sinalização, que era uma coisa assim, o que vocês imaginarem de coisa maluca e complexa, né? Era esse manual em inglês de sinalização. E aí nós começamos a pesquisar, né? Que alfabeto que daria, né, a melhor legibilidade. Testamos algum alfabeto, né, e chegamos, né, nesse alfabeto que a gente usa hoje, que daqui a pouco nós vamos mostrar. Então, essas pranchas desapareceram. Há 3 anos atrás, uma empresa que digitaliza material para o DR me convidou, porque o DR estava recebendo, somente depois de 5, 6, 7 anos, o material original da Secretaria de Transporte. Falaram, nós precisamos de você para ir lá organizar, porque nós vamos digitalizar o material. Gente, eu chorei. O material veio numa caixa d'água dessas de plástico, socado, jogado, tubos enrolados, pranchas desapareceram. Eu fiquei 3 meses de luva, máscara, tentando organizar, com o pessoal higienizando, né? Nós recuperamos em torno de 80% do projeto. A Codeplan tinha na sua biblioteca esse projeto na íntegra, tinha uma cópia na íntegra em várias caixas, aquelas caixas de arquivo. Em determinado período, conturbado lá, um presidente acabou com a biblioteca, jogaram tudo fora. Essa é a memória cultural, né, dessa cidade, infelizmente. Então, a gente tem, né, vários episódios aí, né, que realmente a gente fica... Eu tenho que falar isso até para desabafar. Tá? Então, essas pranchas sumiram todas, não tinha mais nenhuma prancha dela. Isso aqui foi tudo com serigrafia, foram feitas tudo manualmente, todos esses desenhos, né, foram feitos manualmente, né, e que serviram para uma apresentação, né, mais minuciosa do que a gente chegou, né, como conclusão do projeto. Então, são alguns exemplos que muitos de vocês conhecem aí da cidade, né? Esses desenhos eram todos feitos à mão, a partir, né, de slides que a gente fez, a gente projetava, desenhava, e essa peça é uma peça que a gente fez os modulinhos em serigrafia para montar. Hoje, isso aí a gente faz em 10 minutos no escritório, não é? Então, são alguns exemplos, né, da orientação de blocos em quadra. Oxe, eu estou apertando o botão errado? Não estou. Agora foi. Esse era uma implantação do prisma triangular de identificação de bloco. Os mapas, né, para pedestres que nós fizemos, esses mapas foram implantados em 77, 78. Nunca mais o governo revitalizou esses mapas. Só conseguimos quando a Secretaria de Turismo nos pediu para fazer o projeto da sinalização para a Copa do Mundo, né? Então, fizemos esse projeto com recursos da Secretaria de Turismo,
e conseguimos reimplantar os mapas de setores, de superquadras, né, em toda a cidade. Esse foi um ganho muito grande que a gente teve na Copa, apesar de ter perdido, né? O setor comercial tem uma peculiaridade, né, diferente em relação aos outros, né? Os edifícios são muito conhecidos nas quadras, mas pelos nomes, né? Então, o setor comercial tem um mapa diferenciado dos outros setores, onde você tem o bloco com o nome, o setor hoteleiro tem o nominho do hotel, e aqui você tem uma listagem, né? Isso é um exemplo de superquadra, né? Eles eram peças mais simples, né? Fizemos, inclusive, né, um redesenho desses sinais de regulamentação e advertência. Então, isso são alguns exemplos. Esse era um mapão que ele também sofreu adequações, que era um mapa, né, para pedestres, né? Ele tem ali, depois nós vamos ver uma história em quadrinho. Esse era um cilindro que foi utilizado aqui só numa época de eleição, e depois destruíram todos, não fizeram nunca mais isso, né? Ele, de certo, dava uma certa limpeza. Hoje o pessoal cola nos abrigos de ônibus. Essas são algumas pranchas. O projeto tinha em torno de 400 pranchas de desenho, eram pranchas enormes, 10 volumes de texto relacionando critérios, locação, aonde que esses elementos, né, iriam constar. Aqui tem a data de dezembro de 76, que é o aniversário do projeto. Alguns exemplos de diagramação nas pranchas. Um detalhe dessas pranchas, isso aqui era tudo tamanho, né, escala 1:1, e alguns exemplos em outras escalas. Como é que nós trabalhamos com essas letras? Nós elegemos, a partir de alguns testes, com aquelas letras decalcáveis. Alguns meninos não vão saber o que é isso. Que isso é do milênio passado, ou mais precisamente do século passado, né? Tipo Transfer, que chamava-se Letra 7, uma das marcas mais conhecidas, né? E aí vou mostrar para vocês um trabalho cruel que nós tivemos. Olha aí, essa é uma letra decalcável, de transferência. Os meninos desse século, né, desse milênio, acho que não conviveram com isso, porque eles, o computador faz tudo. E aqui, gente, olha, nós tínhamos, na época, somente essa fonte que nós chamamos de bold. Nos testes, nós verificamos que ela funciona muito bem com o fundo claro, dá uma boa legibilidade quando ela é em preto. Mas com o fundo escuro, verde ou azul, refletivo, ela muitas vezes borrava a informação à noite. O que nós fizemos? Nós não tínhamos essa fonte. Nós tínhamos uma fonte light, que é uma fonte com hastes mais finas. Nós passamos uns 2 meses desenhando essa fonte entre um e outro. Então, as primeiras fontes, né, foram todas desenhadas, eram desenhos de 40 centímetros de altura, essas fontes, todas feitas em uma base de poliéster, né? A Codeplan trabalhava com material de muito boa qualidade. Esse desenho sumiu. Esse desenho sumiu. Eu tenho alguns registros dessas fontes em fotolito, né, porque nós fazíamos os fotolitos para colar nas pranchas e fazer, né, a montagem dos textos. E, se vocês observarem, cada letra tem um retângulo. Isso aqui é o quê? Era um retângulo de espacejamento entre uma letra e outra, né, que se usava, na época, era esse recurso. Hoje, você põe no computador, ele, te dá o espacejamento, né? Mas isso era o que a gente tinha na época. Esse é um retângulo de espaço entre palavras. E aqui é a comparação, né, entre a fonte bold e uma que nós chamamos de Medium Helvética Brasília. Nós tivemos essa ousadia.
A Helvética, gente, foi desenhada em 1957, no mesmo ano que Lúcio Costa desenhou o projeto de Brasília. Eu vim descobrir isso muito tempo depois. Eu não tinha ideia, né? Muito tempo depois, eu descobri essa. O meu relógio já despertou. Eu terminei aqui. Vocês aguentariam mais um pouquinho, só para a gente, né, concluir? Obrigado. Essa hora todo mundo já está com fome. É a dificuldade de quem fala por último, né? O pessoal já está morrendo de fome. Obrigado, gente. Essas daqui são as primeiras na fábrica de argamassa armada. Está vendo as pessoas moldando? Dentro da peça tem uma peça de isopor. Ela não era uma peça maciça. Tudo isso foi testado na Universidade de São Carlos, né, com peças sendo fabricadas. Para quê? O impacto de veículo, né, não causaria muito dano e ela se dobraria, né, sem, né, ferir o seu condutor. Então, o miolo de isopor, isso aqui é uma mesa vibratória, né, para a argamassa ficar mais uniforme. Aqui eles estão dando acabamento na peça. Isso aqui é uma forma dos prismas, olha, é uma forma do prisma triangular. E aqui um exemplo da armação, né, de uma lâmina ou totem. Essa placa é uma placa de argamassa armada que recebeu um teste de pintura. Nesse convênio, nós fizemos um convênio com o Instituto de Química da Universidade de São Carlos para descobrir, né, que tipo de pintura poderia vir sobre essa placa e que não agredisse as películas refletivas. Então, tinha um professor da Química que era responsável, né, por fazer os testes, né. Na época, a gente chegou à conclusão do uso de uma tinta à base de borracha clorada. E as películas eram películas refletivas que tinham no mercado. A marca mais conhecida hoje ainda é 3M, tem outros, né, concorrentes aí, que também fornecem essa película. Aqui foi montado na fábrica, né, vários modelos. Antes de ir para a rua, se fez, né, uma solenidade lá na fábrica. Um exemplo de uma peça que é a identificação de embaixada e de clubes. Isso aqui, olha, é um corte tipográfico da letra. Isso aqui é o que a gente chama de farca de corte tipográfico, que entra nessa prensa, né, e ela corta a letra e depois essas letras são montadas uma a uma em cima de um gabarito para ser transferida. Hoje não tem mais isso. Hoje a plotter de corte te oferece já o texto inteiro, né, as informações por inteiro, né. Então, vocês vejam, né, que era uma coisa extremamente artesanal e complexa da gente executar. Isso, tá vendo, em 77, das primeiras placas, peças em argamassa armada em Brasília. Observem que essa seta, né, que é bastante característica aqui da nossa sinalização, ela indica, olha, é aqui, hein? É aqui que você tem que entrar. Ela é alinhada pelo pé da letra. Se você olhar a maioria das placas hoje, ela está toda aqui para baixo. Essa é uma das descaracterizações mais frequentes que a gente vê no projeto na cidade. Esse é o verso da placa, né? Era uma peça que se encaixava, né, no poste, né, e fazia essa função, né, da peça horizontal.
Isso são as primeiras peças em argamassa armada implantadas, os mapas de esplanada dos ministérios. Se vocês observarem aqui, olha, o desenho do plano piloto, ele acompanha a orientação da placa para a pessoa saber exatamente, olha, o norte é para cá, o sul é para cá. Né? Quer dizer, o verso dessa placa, né, ela tem o mapa exatamente ao contrário. Isso aqui era feito em serigrafia na época sobre a película. É um processo que ainda hoje, né, se usa para algumas situações, principalmente obras de arte, né, gravuras, é muito usado o recurso da serigrafia. Aí um exemplo, aqui já tem um mapa, esse da 704 já traz, né, o mapa na posição invertida, aquele que nós mostramos. Né? Então, isso sempre foi uma preocupação para a pessoa nunca perder a referência, né? E nas superquadras isso continua até hoje. Isso aqui, uma vez eu fiz um encontro lá na Universidade de Brasília, e um colega levantou e falou: eu nunca vi nenhuma pessoa, nenhum turista usando aqueles mapão na cidade. Aí um colega falou: pois eu já vi e vou mandar essa foto para o Danilo. Aí eu inseri essa foto, né, mostrando os turistas consultando, né, o mapão de Brasília. Essa peça também era uma peça em concreto, né, um desenho muito bonito. E essa aqui é uma curiosidade. Vocês imaginam onde essa peça foi implantada? No zoológico. Olha aí a cultura. A peça está cercada. Eu fiquei com vontade de ir lá e botar uma plaquinha: não alimente a placa de sinalização. Uma coisa extremamente, né, estranho isso, né? Mas estava lá. Esse é um decreto, olha, em 1998, né, saiu um decreto oficializando esse projeto na cidade. Né? Então, esse é um projeto oficial de Brasília. Isso foi na época do governo Cristóvão. Aqui uma prancha que traz os elementos, né, e aqui a gente pode ver bem, né, como é que os elementos vão mudando, né, de escala, né, em relação, principalmente, aos totens. Né? Aqui, olha, eu já incorporei as fontes da sinalização original junto com a turística. A gente fez uma turística em 2005, usando os ícones do manual de sinalização turística do Denatran, IFAM, Ministério do Turismo, coisa assim. E não achei aquilo legal, sabe? Brasília não merece isso. Em 2012, né, aí, quando a gente refez a sinalização turística para a Copa, né, as fontes foram as mesmas, né, a codificação. O verde, né, todo mundo sabe que são os sinais direcionais, o azul é o local, algumas azuis são de serviço, por exemplo, aeroporto, rodoviária, são azuis também, com o ícone, né, respectivo. E incorporamos, né, um segundo idioma, né, com uma letra na mesma altura, para não comprometer a legibilidade, destacando ela itálica e ligeiramente, né, mais leve. Né? Então, nós temos hoje, olha, esse é o alfabeto bold para fundo branco. O que é a tendência do preto no fundo branco? É contrair. Né? Se você vê uma peça dessa, com refletivo, ao lado dessa, você jura que é a mesma letra. Porque estudamos essa preocupação da compensação visual, da legibilidade de cada peça.
Aqui, então, tem a família toda, né? Quer dizer, eu vou passar mais rápido aqui, que vocês conhecem, né? Aqui, olha, tem uma agressão muito grande ao projeto, fizeram uma alteração, né, brutal no projeto, aproveitando umas placas velhas que recolheram da Copa e fizeram uma alteração assim que me incomoda muito, né? Mas esses eram os elementos do sistema. E depois até a gente reformulou também, né, simplificou esse mapa, né, agora em 2012. O projeto tem defeitos? Claro, gente, não é perfeito, né? Tem ajustes que você, às vezes, precisa fazer, que são importantes, né, sabe? Mas a condução disso é que é complicada. Então, aqui tem alguns exemplos, né, dos elementos. O que eu estava falando do azul, ele comparece em placas de serviço, olha ali. Né? Aqui, ó, é uma placa de serviço, a rodoviária interestadual. Né? E esse mapa, então, ele foi simplificado, ó, ficou só um mapa turístico. E aqui a gente tem uma história em quadrinho. O que é a história em quadrinho? É a explicação da nomenclatura urbana de Brasília, né? Então, a gente vai, aos poucos, inserindo, né, os desenhos, explicando como é essa lógica da sinalização. O sistema viário, né, as quadras, a nomenclatura de quadra, e, no verso, ele tem, né, um mapa do Distrito Federal. Aqui tem uma coisa interessante. Nessa reformulação, né, isso aqui era o que me incomodava profundamente. Esse ícone do Manual de Sinalização Turística, que é uma igrejinha barroca, estava na frente da catedral, estava na frente da igrejinha. Gente, Brasília, né, merece ter alguma coisa própria. E depois, né, de muita luta. Então, aqui, olha, nós fomos adequando, usamos alguns padrões do Manual da Sinalização Turística, mantivemos alguns, mas aqui nós fizemos as nossas adequações, olha, que realmente são a cara de Brasília. Isso nós tivemos que fazer uma reunião no Denatran, levar o projeto, fazer uma justificativa, né? E eles nos responderam que Brasília estava autorizada a usar o ícone, desde que não fosse para motoristas. Falei, nós não queremos, tanto que nós eliminamos os ícones para motoristas, que só ocupa espaço na placa, e, muitas vezes, né, são ilegíveis a uma certa distância, né? Então, eles comparecem nas placas que nós chamamos, né, de interpretativas, né? Aqui tem, né, o que eu estava falando, né, de Brasília Patrimônio Mundial, nas placas, né? Então, isso aqui, para a gente, eu acho que hoje só Brasília conseguiu isso, tá? Aqui são os exemplos dos mapas, né, que a gente já passou alguma coisa, né? O mapa da Esplanada, que ficou tendo que dividir em duas partes. Aqui temos umas distâncias para o pedestre. O pedestre chega em Brasília e fala, é logo ali, né? Mas aí ele tem uma referência, fala, você vai andar 1,5 km para chegar logo ali, né? Então, fizemos os mapas da Esplanada, dividido em duas partes, né, da rodoviária para cima e da rodoviária para baixo. Esses são os exemplos de implantação recente, onde esse projeto a gente fez para Terra Cap. Eu estava no governo ainda, eu saí em 2017, aposentado, um feliz aposentado do INSS, né, e fizemos esse projeto para Terra Cap, para o setor noroeste, e foi contratada uma empresa para implantar. Foi das melhores experiências que nós tivemos, né? Ficou muito bem feito, da melhor qualidade, com uma pintura da melhor qualidade, que eu venho insistindo, né, nesses 10 anos do DR, né, eu venho insistindo, falei, gente, vocês têm que abandonar essa pintura antiga automotiva, que é muito trabalhosa, por uma pintura eletrostática. Eu não sei se a maioria sabe do que eu estou falando. A pintura eletrostática é uma pintura de muito superior qualidade,
que ela vai para uma estufa, né, e ali você tem um material extremamente mais resistente, né, e de proteção, né, da estrutura metálica muito maior. Então, isso aqui, né, são alguns exemplos mais recentes que eu peguei, que eu tinha uns slides melhores, que a maioria daqueles slides são do século passado, né? Então, aqui tem alguns exemplos dessa mais recente implantação, né? Os mapas lá também, né, já recebendo, né, o mapinha. Aqui, ó, o setor noroeste para aqueles que são de fora, né? Está aqui, olha, acima da Asa Norte de Brasília, que é um grande parque, chama Parque Burle Marx, né? Nós temos aqui o Parque da Cidade, que é o maior parque urbano do Brasil, né? E aqui, em contrapartida, tem o Parque Burle Marx, também uma área de preservação importante. Isso daí é a declaração do senhor Barry Bergdahl. Ele era o curador-chefe da área de arquitetura e design do MoMA. Em 2012, ele veio e fez essa declaração aqui, né, numa entrevista do Correio Brasiliense. Nós escolhemos a sinalização de rua de Brasília para a coleção porque ela representava... Dá para ler daí? Eu vou ler daqui. Uma relação única entre o design gráfico e o ordenamento urbano é um paradigma inteiramente novo. A racionalização do espaço urbano é um dos grandes projetos do modernismo e da modernização, que parece chegar a uma espécie de apogeu em Brasília. Esse processo do MoMA foi um processo de mais de quase 2 anos de mandar material, de apresentar, né? O MoMA tinha um brasileiro no MoMA que é o nosso embaixador, não. Ele é um diplomata do Itamaraty, que é o André Corrêa do Lago, e ele me procurou, né, em 2010 e falou: Danilo, eu sou do Conselho de Arquitetura e Design, gostaria de levar o projeto, né, para o comitê apreciar se eles aceitam ou não. Ele falou: não prometo nada, porque eles recusam coisas que vêm do mundo inteiro com muita facilidade. Eu falei: nós não temos nada a perder, né? Aí comecei a preparar material, ia numa reunião, apresentava. Depois de um tempo, eu imprimi umas lonas vinílicas no tamanho das placas, ele levou. Depois de um tempo, não eram reuniões frequentes, né? Esse conselho, que tem conselheiros do mundo inteiro, né? Aí ele falou: agora nós precisamos levar uma peça ao MoMA para eles baterem o martelo sim ou não. Aí nós escolhemos... isso é a imagem do Google, viu, gente? Ó, eu não achei nenhuma foto que eu tivesse. A gente conseguiu, inclusive, depois de alguns anos, quem é de Brasília sabe, né, que isso aqui era um matagal cheio de lixeira do lado, né? O DR foi lá, de tanto eu reclamar, eles revitalizaram, gramaram e tal, fizeram uma peça nova, né? Essa peça sinaliza a única unidade de vizinhança totalmente construída do projeto do Dr. Lúcio Costa. É a única que tem todos os equipamentos preconizados no seu projeto. Equipamentos culturais, religiosos, de ensino, de cultura, né, de lazer, tem clubes, né? Então, só se conseguiu, até hoje, em Brasília, né, se construir, né, uma unidade de vizinhança por inteiro, e é essa peça que a gente escolheu, então, né, como representativa da cidade. Essa é minha equipe, que eu faço sempre questão de trazer, né? A gente tem que fazer referência, né, a esses colegas, alguns até já nos deixaram, né, mas é importante, né, frisar, né, que não se faz um projeto, né, desse porte, né, sem realmente uma equipe
que trabalhava, gente, até 9, 10, 11 horas da noite. Era uma dedicação assim, né, realmente, né, que a gente tem que fazer referência e reverência a esses colegas, né, que trabalharam junto comigo. Eu agora vou pedir só mais 5 minutinhos de vocês. Isso aqui eu acho que acabou, né, é o último slide. Como é que eu vou agora para o outro arquivo 2 para mim, por favor? Esse é rapidinho. Esse, né, é o que a cidade pede socorro, gente. É esse daí. Esse é um PDF. Eu ainda atuando, eu saí da Codeplan, requisitado, em 1996, trabalhei no Ministério da Educação, na área de coordenação editorial do INEP. Quando eu voltei do INEP, que é ligado ao MEC, em 2003, eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, porque a Codeplan estava numa fase muito complicada. Eu falei, eu não quero, e não tinha um trabalho, né, que me atraísse para voltar para a empresa. Fui requisitado para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de 2003, onde eu fiquei até 2017, e lá onde eu desenvolvi esses outros trabalhos de sinalização, junto com colegas profissionais também da Secretaria. Você vê, os jornais, né, já estampavam manchetes, né, com o problema da poluição visual, de outdoors, né, a frequência disso. Há dias atrás, me ligaram de uma emissora de TV, falaram, olha, o pessoal está reclamando de uma série de engenhos publicitários que estão poluindo a área deles e tal. Eu estava com outro compromisso, não pude falar com a imprensa, mas esse daqui, quem é de Brasília conhece, né, um grande defensor da cidade, o Ari Cunha, né? Eu não sei se dá para ler o que ele escreveu aí, né? Dá para ler? Não, né? Eu só vou tomar a liberdade de citar aqui, né, uma das frases dele. Eu trouxe impresso. Também está difícil aqui para mim, porque sem uma fiscalização efetiva e rigorosa, nenhuma cidade tem futuro promissor. Sujeira, poluição visual. Brasília, principalmente sua área tombada, vai pouco a pouco caminhando para se igualar às demais cidades de nosso país, naquilo que elas têm de pior. Montam seus outdoors em dimensões que acham mais visíveis. E por aí vai. Esse desabafo dele é o meu desabafo também, porque nós estamos... Esse daqui é o que eu mais tenho engasgado hoje, né? Isso aqui nós fizemos junto com a Unesco, esse totem, é um marco, né, de Brasília Patrimônio Mundial, né? Junto com o designer da Unesco, eu assinei esse projeto, e esse projeto era o marco que seria implantado nos 4 pontos cardeais de entrada da cidade. A Secretaria de Turismo contratou esse trabalho, executou os marcos leste e oeste. Por quê? DR, à época, alegou que norte e sul estavam em obras. Então, não foram implantados. Mas isso era o quê? Para lembrar quem chega na cidade, falou, olha, você está entrando num patrimônio mundial da Unesco, gente. Sabe? Extremamente importante. E aí, o que fizeram? Olha aqui. Olha o tamanho disso, gente, exatamente onde teria esse marco, na entrada sul da cidade. É uma excrescência, desculpem, né, o termo, né? Isso realmente é uma agressão, né,
a isso que a gente chama de cidade tombada como Patrimônio Mundial da Unesco. Não posso entender. Essa imagem eu consegui também do Google, hoje isso está lá, né? O cara que chega do aeroporto recebe, né, essa paulada na cara com esse multimídia nojento que colocaram aqui no eixo rodoviário sul. Muito pior. Você falou à noite, né? Outro dia eu fui com a minha mulher, uns 2 meses atrás, né, circulando naquela pista que desce para a Ponte JK, né, e acendeu um multimídia, de repente, assim, que eu freiei o carro, eu fiquei ofuscado. Né? Então, isso está se proliferando de uma maneira na cidade. Gente, nós não somos nenhuma Times Square Brasília, não é uma Las Vegas para a gente começar a comportar isso. Agora, olha só, o decreto diz muito claramente, eu copiei o decreto aqui. No setor de diversões norte e sul, será admitida a instalação de meios de propaganda na fachada leste, voltada para o setor cultural norte e setor cultural sul, sendo vedados os meios de propaganda nas fachadas voltadas para o eixo monumental. Esse daqui você está chegando à rodoviária, né, para descortinar o eixo monumental, e você tem essa cacetada aqui no lado do CONIC. A legislação não permite. Onde está a nossa DF legal, que é a nossa secretaria que fiscaliza isso? Onde está o governo fazendo alguma coisa para preservar as visuais dessa cidade, para livrar essa cidade da poluição visual urbana que vem tomando conta da cidade, gente? Não é possível isso. Essa placa aqui, olha, ela está no eixo monumental. Dá para ler o que é isso? É um tal de Centro Internacional de Convenção do Brasil. É um empreendimento particular. Ele não tem que estar com uma placa dele no eixo monumental. E, além daí, ele tem vários outros lugares da cidade. Vou contar uma história rapidinho. Há anos atrás, eu denunciei essa placa. O pessoal foi lá e retirou. No dia seguinte, eles me ligaram e falaram: recebemos uma ligação de uma autoridade dizendo para recolocar a placa. É assim que as coisas acontecem, infelizmente. Então, hoje, no eixo monumental, esse centro internacional, que tem um endereço, que é ali no setor de Clube Sul, né, que poderia estar sendo orientado nas proximidades, não. Ele tem placa, né, espalhada pela cidade. Isso daqui foi motivo de briga durante muitos anos, né? Esse painel, multimídia, essas empenas com propagandas, né, ocupando as empenas todas, setor bancário sul e setor bancário, setor comercial sul. Né? A legislação não previa isso, não podia, retiraram, recolocaram, judicializaram. Aí a Câmara resolveu. A nossa Câmara Legislativa, em 2020, aprovou a alteração do Plano Diretor de Publicidade, dizendo o seguinte: para identificação, era só para identificação do edifício e dos órgãos que ali funcionam a lei. Aí eles acrescentaram, bem como para divulgação de material de conteúdo jornalístico ou de interesse público. Pronto, eles oficializaram isso na cidade. Lamento muito. Esses são os nossos representantes que defendem a cidade. E agora, de alguns anos para cá, as prefeituras de quadra, né, implantaram essa moda. Uma vez também pedi que removessem logo no início, né? Aí foi um burburinho, a administradora do plano piloto me ligou e falou: Danilo, precisamos fazer uma reunião
com as prefeitas e tal, que elas estão descontentes com essa história de remover, né? Aí uma prefeita me falou, nós precisamos ocupar o nosso espaço na cidade. Eu falei, minha senhora, os espaços são regulados por legislação, né? Bacana, você vai no eixo monumental aos domingos, você ocupa o espaço, você faz festa, você vai embora, você usufruiu daquilo. Eu falei, não é assim que você vai ocupar o seu espaço. Daqui uns dias, o cara vai botar no bloco dele, bem-vindo ao bloco B da superquadra e tal, sabe? Pois é. Gente, vou parar por aqui, porque aqui já começam outras, tá vendo? Outras prefeituras e tal. Tem muita coisa para mostrar e muita irregularidade acontecendo aí, né? E a gente só pode fazer um apelo aqui, né, a essas associações. Eu lamento até que não tenha nenhum colega do Conselho de Arquitetura, do Instituto de Arquitetos, os urbanistas de Brasília também, porque o design diz respeito a todo mundo, né? E eu insisto, né, os visuais de Brasília, né, estão sendo agredidos cada dia mais. Desculpa se eu me estendi. Muito obrigado, né, por vocês me aturarem esse tempo todo aqui. Marcos, se me permite, acredito que toda essa experiência poderia ser aplaudida de pé diante de tanta experiência, tanta que foi derramado e esbanjado aqui a todos. Por gentileza, Marcos Moreira, agora com as considerações finais, por favor. Pessoal, pode se assentar por mais 5 minutos, prometo que são 5 minutos, tá, Sinara? Nós vamos almoçar aqui embaixo na Tia... Restaurante da Tia? Tia Zélia. Esse é seu, fique à vontade. Fica um pouquinho aqui, Danilo. Eu queria, gente, agradecer a presença de todos, e a gente deixou o Danilo por último de propósito, né? Agradeço muito as equipes de Curitiba e Fortaleza. Acho que tudo que o nosso grande professor Danilo falou é algo assim que a gente passaria uma manhã toda conversando, debatendo. Fica o registro, né, Franklin, subsecretário de Turismo, viu, Danilo? Fica o registro, né, daquilo que você colocou. O fórum é para isso, é a gente dar voz, é a gente dar oportunidade. É algo que vocês nem sabiam, que o grande mestre Danilo da sinalização colocou em pauta. E eu quero aqui assumir um compromisso com você, Danilo. A DEGRAF, ela vai partir... Oi. Nós vamos partir para defender esse seu projeto. A gente já tem conversado sobre isso, né? A Alessandra está por aqui, pertinho. Eu estou na presidência da DEGRAF até agosto, já temos uma possível sucessora, né? Até denunciei que é mulher, né? Nós estamos fazendo um teste, né? E assim, Danilo, a gente vai partir para essa defesa, né? Nós já conversamos num bate-papo com o Danilo, né, um tempo atrás, né, sobre uma possibilidade que a gente vai conversar com a Secretaria de Turismo, por ser um selo de design da cidade. Se a emissora entrar em contato conosco, nós vamos lá, né? O Danilo já passou até o nosso contato, né? Então, fala com a DEGRAF. Então, nós estamos à disposição e nós vamos pegar essa pauta para defender, né, que é não somente o projeto de sinalização da cidade, mas o grande problema de poluição visual que a nossa cidade tem, assim como todas as demais cidades grandes. Mas eu gostaria, né, de finalizar esse primeiro dia e gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza, né? A DEGRAF, né, não somente vai levar essa pauta adiante, como também nós queremos aqui convidar a nossa futura, possível, talvez, presidente, Alessandra Pinheiro, nossa gerente de comunicação, e gostaria de convidar o Ian. Por que eu estou chamando eles? Porque a DEGRAF vai entregar agora para o Danilo o troféu Excelência em Design.
E queria, né, citar a Alessandra Pinheiro, que é nossa também coordenadora de comunicação da associação, e o Ian, porque o Ian faz parte do trabalho da equipe da Alessandra, e a nova identidade visual da Degraf foi criada pela Alessandra e pelo Ian. Né? Então, hoje nós temos um elemento, né, que está no nosso site, que está também, né, nos elementos que a gente está trazendo aqui nesse troféu para o Danilo. E, Danilo, você entra no hall e eu vou deixar um convite para você, viu? Vamos aplaudir. Eu vou até ler aqui, Danilo, rapidinho, só para citar, né? Bom, homenagem a quem se destaca ao design brasileiro, Danilo Barbosa. Parabenizamos pela excelência técnica do seu trabalho, pela referência no mercado, pela ética e pelo respeito profissional. Que sua jornada continue inspirando e transformando pessoas e empresas por meio do design. Viu? Então, quero agradecer grande mestre Danilo, a todos os presentes, né? Alessandra e Ian, parabéns por esse projeto, são nossos associados, como eu falei, e terminamos esse primeiro dia, apesar de alongar um pouquinho, né? Já estamos descendo agora para o restaurante, ok? A equipe de Fortaleza, a gente vai fazer um city tour agora à tarde, viu? Junto com Fortaleza e Curitiba, foi o que eu falei, né, Wagner? Mas sabe, eu quero terminar, Danilo, vocês viram a solução do Wagner e do Marcelo como designers? Não. Segurando o bastão de luz ali. Gente, isso tinha que ser registrado. Agora eu entendi para que serve o bastão de luz. Né? Gente, queria que a gente terminasse com um aplauso bem forte para o fórum e principalmente para o nosso querido Danilo Barbosa. Estamos encerrados nesse primeiro dia. Obrigado. Eu só vou ressaltar, a gente sabe que horas o Danilo chegou aqui? 8 horas da manhã. 8 da manhã. Foi o primeiro a chegar e está sendo um dos últimos a sair. Isso é comprometimento e é excelência. Obrigado, gente. Vamos almoçar. Parente, obrigado. Letícia, cadê a bolsinha e o buquê da Sinara? Está lá atrás, por favor. O pessoal vai trazer